Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir no Evangelho segundo João, capítulo 21. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 3. Glória a Deus. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Amém? Querido Deus, amado Pai, eis-me aqui, Senhor Jesus, uma vez mais, me colocando diante da Tua presença, para que o Senhor venha encher-me com Tua sabedoria nesta noite, Pai. E que as palavras, ó Deus, que saírem deste púlpito nesta noite, Pai, sejam palavras vindas diretamente do Teu coração para os nossos corações, Pai. Que a Tua palavra venha falar, Pai, fortemente dentro de cada um dos Teus filhos presentes nesta noite e de todos quanto, Pai, vierem, Senhor Jesus, tomar conhecimento desta palavra em qualquer tempo. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, ela vá atingindo, vá alcançando vidas por onde passar. Pai, eu oro e Te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Podeis assentar, irmãos. Esta palavra, embora possa parecer, pelo milagre operado por Jesus, ser uma palavra onde eles receberam uma bênção que iria trazer algum lucro, podendo até ser confundido aí com uma palavra de prosperidade, mas na realidade, esta palavra é uma palavra de renovação. É uma palavra onde nós vemos que após a morte de Jesus, os discípulos eles voltaram a fazer o que faziam antes, porque o Senhor Jesus os escolheu para caminharem com eles, e eles deixaram a sua vida secular para seguir e servir ao Senhor Jesus. Mas com a morte de Jesus, eles colocaram dentro deles que não havia mais o porquê deles se manterem sendo cumpridor daquilo que eles haviam aprendido, porque eles viram Jesus operando milagres, eles viram Jesus curando, Jesus libertando, Jesus transformando vidas sendo ressuscitadas. Eles viram tudo isto e eles tinham uma promessa de que eles fariam tudo aquilo que Jesus havia feito, e coisas maiores ainda seria feito através deles, pelo poder que seria dado a eles por Jesus.
Mas, mediante a esta situação, eles resolveram a deixar para trás o que eles haviam começado com Jesus. E Pedro então disse: eu vou pescar, porque ele estava voltando para a velha vida. Ele estava voltando para o que ele fazia antes de seguir Jesus. E os outros disseram: nós vamos também com você. E ali estava com ele outros 6 discípulos, eles estavam em 7. E naquele momento que ele disse: eu vou pescar, e eles disseram: nós também vamos com você. Eles subiram logo, de imediato, no barco. E é interessante que eles não perderam tempo. A partir do momento em que eles ouviram Pedro como líder dizer que iria fazer, eles falaram que iriam também, e imediatamente eles já tomaram posição. Eles não aguardaram para ver quando que eles iriam voltar a pescar, não. Foi de imediato, foi de pronto. E eu quero dizer que para as coisas terrenas, para as coisas que perecem, muitas vezes nós não refletimos, nós não pensamos muito, nós tomamos uma atitude, nós tomamos uma decisão e já colocamos em prática. Mas quando é uma coisa que você sabe que irá trazer um benefício espiritual para muitos, você começa a prorrogar. Você começa a protelar, deixar para depois. E muitas vezes, nós vemos o que aconteceu com eles, por essa indecisão que nós temos. Eles trabalharam a noite toda, quando eles disseram que ia pescar, olha aí, ó. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite eles nada apanharam. Mas eles não apanharam nada, por quê, irmãos? Eles eram pescadores antes. Eles conheciam aquele mar. Eles estavam pescando no lugar certo, com o equipamento certo, na hora certa, porque a noite era a melhor hora para a pesca. E ainda assim eles não conseguiram apanhar nada. Eu quero dizer para os irmãos que quando você toma uma decisão, quando você toma uma diretriz para fazer determinada coisa, quer seja no plano espiritual, quer seja no plano material, você deve convidar Jesus para estar com você. Você deve ir fazer na direção do Senhor Jesus, porque Ele sabe o que você vai precisar para conseguir, para conquistar êxito, para ser bem-sucedido. O Senhor, Ele não vai te deixar desamparado. Ele vai estar do seu lado se você o convidar. E você pode estar certo que se você chamar Jesus para entrar com você naquele negócio, o sucesso é certo. O sucesso é garantido. Você vai sim ser abençoado, porque Ele está na frente. Ele vai estar cuidando de tudo. E eles não pegaram nada por quê, irmãos? Porque eles foram sem a direção de Jesus. Eles não pediram a direção, eles simplesmente passaram a crer naquele momento que Jesus havia morrido e não podia fazer mais nada. Eles que estiveram com Jesus, que conheciam o poder que Jesus tinha. E eu digo para você, quando você vai nas tuas forças, quando você vai no teu conhecimento, quando você vai com aquilo que você acha que é suficiente, você vai afundar, você vai fracassar, porque quando você vai sem Jesus, a receita é esta: você está fadado ao fracasso, ao insucesso.
Mas a Bíblia continua dizendo que já era de manhã. Ou seja, eles haviam trabalhado a noite toda. Estava amanhecendo o dia. E o Senhor Jesus estava ali na praia. O Senhor Jesus estava ali na beira da praia, olhando para eles. E o Senhor Jesus foi lá, irmãos, com um propósito único, que era de restaurar aquelas vidas. O Senhor Jesus chegou na praia e ficou olhando. E o Senhor Jesus sabia que eles não tinham nada, mas o Senhor Jesus disse: filho, vocês têm alguma coisa para comer? É claro que eles não tinham. Eles não tinham pescado nada. As redes vinham vazias. A cada vez que eles lançavam, ela vinha vazia. E o Senhor Jesus olhou para eles. Oh, glória a Deus. Motivo de alegria, irmãos. O Senhor Jesus disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a direita é o melhor lugar para você conquistar a tua bênção, para você conquistar a tua vitória, porque o Senhor Jesus disse para os que estão à sua direita: vinde benditos de meu Pai. As coisas boas estão do lado direito. Você quer ser próspero, você quer ser abençoado, faça a coisa direita. Faça a coisa certa. Porque é aí que está a chave da vitória. Eles lançaram a rede do lado direito do barco. Irmãos, aquele mar todo para eles durante a noite. Eles jogaram aquelas redes por todos os lugares, mas eles não apanharam nada. Mas quando eles obedeceram ao Senhor, é o que diz a palavra: o obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedeça, obedeça para que você seja abençoado. O Senhor tem falado e você não tem dado ouvidos. Você pede para o Senhor, mas você não ouve aquilo que Ele tem falado com você. O Senhor tem preparado uma grande bênção para você. O Senhor tem uma vitória grande para colocar nas tuas mãos. Mas você precisa fazer aquilo que o Senhor está falando. O Senhor disse: lance a rede à direita do barco. Por quê? O Senhor já tinha preparado ali para eles um cardume de peixes que estava ali embaixo daquele barco. Estava ali do lado deles, eles não precisavam ir tão longe. Eles não precisavam ter se desgastado pela noite toda. Se eles tivessem falado antes com Jesus, se eles tivessem continuado crendo no poder que tem Jesus, eles teriam sim, amados, recebido já de entrada a vitória. Era só uma vez que eles lançassem a rede, eles já poderiam voltar para suas casas. Eles não precisavam ter ficado naquela angústia a noite toda. Cada vez que eles lançavam as redes, eles falavam: dessa vez virá. Mas eles diziam: desta vez virá com os lábios. O coração deles não estava crendo que poderia acontecer ali um milagre. E eles precisavam desse milagre. Nós precisamos também de um milagre. Um milagre que só Jesus pode fazer nas nossas vidas. Eu preciso de um milagre, você precisa de um milagre, nós precisamos de um milagre.
Quando eles obedeceram, irmãos, aquela rede veio cheia. Veio cheia. E ela diz que ela veio cheia com 153 grandes peixes. Não eram peixes pequenos, não. Eram peixes grandes. E ainda assim as redes não se rompiam. Muitas vezes nós não estamos prestando atenção naquilo que nós estamos colocando diante de Deus. Muitas vezes nós colocamos o que nós precisamos mecanicamente, é no automático. Nós não nos humilhamos diante dele. Nós vemos na primeira grande pesca, na primeira pesca milagrosa, esses pescadores, esses discípulos, pescaram a noite toda e não apanharam um peixe sequer. Mas ali naquela passagem, o Senhor se assentou no barco, e dali do barco na praia ele ensinava aquela multidão. Quando ele acabou de ensinar aquela multidão, ele disse para Pedro: pega o teu barco e vá ao mar alto. O Senhor não deixou ele ficar ali na beira da praia, o Senhor mandou que ele fosse para longe. O Senhor mandou que ele fosse buscar os peixes lá na frente. Desta vez não. Desta vez eles estavam a menos de 1 quilômetro da margem. Eles estavam a aproximadamente 900 metros. Eles estavam muito próximos. Então o milagre que você precisa está perto de você. O teu milagre está muito perto de você. Você precisa tomar posse dele. Você precisa crer que o teu milagre já está preparado. O nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele está falando que o teu milagre está perto, toma posse. Agradeça ao Senhor, porque Ele continua sendo o mesmo Deus de antes. Ele não mudou. Ele continua operando os mesmos sinais, os mesmos prodígios, as mesmas maravilhas. Ele continua trabalhando na vida do crente que é fiel. Ele trabalha na vida daqueles que confiam nele, daqueles que buscam. Mas busque com intensidade. Busque com verdade. Não espere que um anjo venha e diz para você: está aqui, ó. A Shopee não conseguiu entregar, o anjo veio te entregar. Não. Busca. Vá aos pés do Senhor Jesus. Ele quer te entregar a tua bênção. Ah, meus irmãos, o Senhor tem preparado coisas grandes para você. Os discípulos estavam a 200 côvados e levando aquela rede cheia de peixes. E logo que eles saltaram em terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. O Senhor, Ele prepara para você todas as coisas. Ele tem preparado para nós. Ele não tem deixado faltar o alimento, o pão material para nós. E não vai deixar faltar também o alimento espiritual. O Senhor, Ele vai entregar, meus irmãos. Primeiro Ele te dá. Ele não te pede nada antes de te entregar algo. Ele entregou o seu Filho por nós, para morrer em nosso lugar naquela cruz. E só então Ele disse para nós que todo aquele que o confessasse como seu único Senhor e Salvador teria vida eterna. Então Ele nos dá primeiro, para depois nos pedir. O Senhor preparou o pão e o peixe ali na beira do mar, para aqueles homens que estavam cansados de trabalharem uma noite inteira. O Senhor conhece o teu limite, Ele sabe
Até onde vai as tuas forças? Mas continue dizendo: Senhor, renova-me. Renova minhas forças física, mental, espiritual, para que eu possa continuar firme na tua presença, para que eu possa continuar firme buscando a tua presença. Aí o Senhor disse para eles: agora tragam dos peixes que vocês apanharam. Foi onde Simão subiu no barco e puxou a rede para fora. E aí eles puderam contar 153 grandes peixes. O nosso Deus, irmãos, Ele tem muito mais para nos dar. Ele tem muito mais preparados para nós. E quando ele subiu e puxou a rede para fora, o Senhor disse para eles: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor. Então, irmãos, o Senhor já preparou a ceia para nós. Ele já tem tudo preparado. Ele diz para você: pode vir e pode saciar, porque eu tenho pronto para você algo que você ainda não conhece. O Senhor tem para nós, irmãos, um lugar maravilhoso, onde isto vai acontecer, onde os anjos e o próprio Senhor Jesus irá nos servir, onde Ele fará: podem vir e tomar posse. Aleluias. Irmãos, muitas vezes nós perdemos a oportunidade. E eu digo sempre que as bênçãos que o Senhor prepara para nós, só nós podemos recusá-la. E muitos de nós, muitas vezes, não têm percebido os levantes do inimigo no momento em que o anjo chega com a bênção para te entregar. Ele acaba deixando com que o anjo volte com esta bênção por não estar preparado. O Senhor, nesta noite, Ele está dizendo que Ele foi àquela praia para sentar-se junto com aqueles discípulos, para jantar com eles, para restaurar o que havia se perdido, para renovar a fé daqueles discípulos. E assim o Senhor quer fazer nesta noite. O Senhor quer sentar comigo, com vocês, com cada um de nós, e restaurar o que foi perdido em nós. Mas pastor, o que eu perdi? Eu não sei, você sabe. Você sabe o porquê é que você está nesse fracasso, você sabe por que é que você se encontra nessa situação em que você está. Você é que sabe aonde foi que você caiu, aonde foi que você errou. Então se levante, peça perdão, peça para o Senhor que nesta noite você quer sim ser restaurado, que você quer ser sim renovado, porque você quer voltar a desfrutar das bênçãos maravilhosas que Ele tem para nos dar. Eu peço perdão, Pai, pelos meus pecados, pelas minhas faltas. Eu peço perdão por tudo aquilo que eu tenho feito e não tem te agradado. Mas eu sei, Pai, que o teu perdão está sobre a minha vida neste momento, e que esteja também sobre a vida dos meus irmãos que aqui estão, e que estão colocando diante do Senhor, quer seja, Pai, o que tem, Pai, impedido o teu filho de pôr a mão na vitória que o Senhor preparou,
porque o Senhor já preparou, Pai, um cardume com 153 grandes peixes, também para este filho, para esta filha. O Senhor tem preparado para eles também, ó Deus. Assim como o Senhor preparou para suprir, Pai, as necessidades financeiras destes teus discípulos, porque eles precisavam levar o alimento naquele dia para as suas casas. O Senhor não tem deixado faltar, Pai, o pão sobre as nossas mesas. O Senhor tem suprido dia a dia. Então, Pai, nesta noite, eu quero te pedir em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor, Pai, prepare para que possamos nos assentar à mesa com o Senhor na noite de hoje, para que o Senhor ministre aos nossos corações, para que nós possamos sentir o teu toque agora, neste momento, nas nossas vidas. Possamos sentir, Pai, o teu Espírito, Pai, derramando o bálsamo da cura sobre nossas vidas, abrindo, Pai, as portas de prosperidade, abrindo, Pai, as portas do trabalho, levando paz para os lares, enchendo o coração, Pai, de cada um dos teus filhos presentes nesta noite. Que nós possamos sair, Pai, da tua casa hoje, com a certeza de que o Senhor já entrou nos nossos lares, que o Senhor já entrou, Pai, com providência, que o Senhor já entrou com provisão, para que nós possamos, ó Deus amado, não deixar com que a nossa fé venha esmorecer, mas que a nossa fé, ela seja aumentada a cada dia mais, que nós possamos viver com intensidade, Pai, na tua presença, com a certeza de que o Senhor está sempre à frente de cada um de nós. Que o Senhor nesta noite, Pai, o Senhor possa tocar com tua mão de poder, Pai, e derramar sobre as nossas vidas tudo aquilo que nós temos colocado diante do Senhor. Eu quero pedir, Pai, que nesta noite o Senhor entre também, Pai, com providência nesses processos que nós temos, ó Deus, na justiça, que por um motivo qualquer, que nós não sabemos, mas está sendo, Pai, impedido desta vitória chegar até nós. Que o Senhor prepare, Pai, a nossa rede, para que nós possamos lançá-la nesta noite, no lugar em que o Senhor determinar, para que nós possamos, no amanhecer, porque é sempre no amanhecer que nós vemos o Senhor agindo, Pai, e esclarecendo todas as coisas, porque é no amanhecer que o Senhor nos dá a certeza de que um novo dia está surgindo, que um novo dia, Pai, está raiando e que naquele dia será diferente. Que nós possamos crer, Pai, que no novo amanhecer a vitória virá em nome do Senhor Jesus. Amém, amados?